prestaram a devida atenção, ela disse Sister Pink, a.k.a. Preta Caneta. As tuas músicas ainda não estão no YouTube? Infelizmente não ainda, mas eu já estou a tratar disso. Ela é uma pessoa que tipo, ela viveu tipo, treinada da vossa geração, né? Assim só Pink. Sim, exatamente. É assim, mas sim. Exatamente, sim. Então, para confirmar, por que eu fiz essa pergunta? Eu aqui sou miúdo e o Clever e a Sister Queen são pessoas que são amigos do meu irmão. Eu não ouso dizer que são meus amigos. Não ouso dizer isso porque eu conheci por causa do meu irmão. E antes de eu conhecer a Sister Queen, eu conheci o marido dela que ia para a casa dos nossos pais ter com o meu irmão mais velho que eu, o Amadeu. Então eu só conheci a Sister Queen depois. E eu tive que fazer assim, recorrer ao Google, porque eles é que estavam naquele momento. Eu não sabia nada, era um miúdo que andava de coisa na rua e não sabia nada disso. Mas e eu estou aqui a falar com eles, né? Aqui uma correção. Entende-se que a old school está dividida em 3. E a primeira fase é deles mesmo. O Guarava e tantos outros. A primeira fase. Nós encontramos já eles, e depois vem a outra fase, que é a fase de 2000 para frente. Ok, e eu vou... Eu acho que é isso que o Guarava quis dizer. Exato. E eu vou pegar essa parte mesmo que ela falou da divisão, né, para contextualizar. Nós vamos aqui conversar dessa interligação geracional no movimento hip hop. O que acontece? As pessoas são mortais, né, nascem, crescem e morrem, mas o movimento continua. A ideia é sabermos aqui como é que estamos em termos de rap, em termos de grafite, em termos de breaking, essa passagem de testemunho, essa relação que deve existir, ou se é que existe ou não existe, entre os praticantes. Nós sabemos que no movimento hip hop temos vários elementos, e aqui eles estão representados. Existem uns que são grafite, uns que são dança, outros que são canto e por ali. E vamos lá perceber se estamos mesmo harmonizados, né? Se essa relação não existe, se essa passagem de conhecimento não, o que é que se tem falhado, o que é que tem se feito, quais são as vantagens e desvantagens. Então, perceber aqui com a plateia, que também precisa saber como é que isso está. E claro, nós vamos estar aqui a falar, mas depois também vocês vão terão a possibilidade de fazer perguntas. Ok? Não sei quem vai começar. Eu gostaria de saber como é que estamos em termos da relação dessa geração. O Doce Mouros, quando começou, disse que está aqui há muito tempo, mas hoje eu conheço pessoas como Rafa, como Andy Brad. Como é que está essa relação entre os grafiteiros? Ok, primeiro eu queria perguntar à plateia se tem aqui algum graph writer. Se tiver, por favor, levantem as mãos. Pode até me levantar para ser melhor visto. Pode levantar mesmo. Os grafiteiros podem levantar-se. Mesmo de cadeira, também. Mesmo de cadeira. Vocês não podem esquecer que hip hop é cultura. Então, é um movimento até, vamos assim dizer. Hip hop, movimento atual, né? Dança de agora, uma coisa assim, mais ou menos, na gíria dos americanos. Eu perguntei se tinha graph writers e eu já sabia que havíamos de ser poucos. Contei se calhar como tipo 3 pessoas, 4, 5. Sobre 5, 6, pronto, aumentar, já é muito bom, isso porque, como eu disse no princípio, eu acompanho a alvorada do hip hop angolano. Eu conheci o hip hop com o meu primeiro contato, não foi em Angola, foi na minha infância, e foi através da MTV. E todo mundo que conheceu hip hop na altura não sabia que era hip hop, sabemos que é música, muito fixe, e o que mais atraía era o breakdance. Então o meu primeiro contacto foi com a dança. Depois, a pintura, o grafite, foi praticamente a minha tábua que me fez transitar por décadas e hoje eu estar aqui.
ileso, porque nós desculpem lá, vou começar mesmo a falar assim um bocado mais terra a terra. Nós, os pretos, nós começamos sempre a vida em desvantagem, né? Ou por sermos africanos ou por sermos pretos. Somos pretos quando estamos fora da África, e quando estamos em África, a África em si já é uma zona terciária do mundo. Então foi o hip-hop, através da dança e através da pintura, que me conseguiu manter à tona e que foi me dando skills e conhecimentos. E através desse conhecimento eu percebi que hip-hop é união, é movimento. É a mesma coisa que se nós, como essa febre começa nos Estados Unidos a partir dos anos 60, 50, 60, 70, em bairros como Bronx, Brooklyn, Chicago, a designação hip-hop vem daí, mas o conceito de hip-hop vem muito mais atrás. Eu digo que vem mesmo dos pretos, porque os pretos, para poder sobreviver às sociedades, tiveram que criar soluções para se manter à tona. E essas soluções vêm da união de vários elementos. Aqui nós temos os b-boys, nós temos os MCs, e temos os rappers, e temos alguns grafiteiros. No princípio, em que eu saía do Marques, por exemplo, que é para ir ver o Cool Clever no bairro Popular, o nosso Bronx, o nosso, além do Bronx, eu falei Brooklyn também, Chicago por aí dentro, para nós era bairro Popular, Terra Nova, Palanca, porque era aí onde a gente ia buscar essa energia, vendo esses homens num palco com os microfones, e a gente carregava as nossas energias, e nós íamos a pé, fazíamos isso tudo, tipo, sei lá, era algo que era como que atingir o êxtase quando você chega lá e consegue participar dessas coisas, ver isso tudo. Hoje eu sinto que a coisa está um bocado mais fria, tá vendo? Eu acho que tem a ver com o momento do nosso crescimento, da nossa sociedade. A coisa está há um bocado, um ano me perguntou se a pipoca era grátis. Hip-hop não é para ser grátis. E hip-hop é para criar renda, tá vendo? Porque nós somos marginalizados. Então nós temos que encontrar alternativas para contrariar a realidade que a sociedade nos impõe. Então, hip-hop significa que quando há um movimento, nós temos que ter alguma maneira de consumir alguma coisa, de haver uma troca comercial que é para aumentar a nossa renda. É mais nesse sentido que eu venho também acrescentar o meu contributo nessa discussão. Pois é, então assim estamos a entrar já no cerne da questão. O Cool Clever é uma música que dizem a culpa é do Cool Clever, então ele é a pessoa que tem que responder sempre isso. Tipo, até onde eu sei, é uma pessoa muito ligada a várias gerações do movimento de hip-hop. Durante algum tempo, no começo, foi a sua geração criticada. Hoje eu vejo que a sua relação com o Kelson, com Danny XL, com Isis, com Fedilson, essas pessoas torna-se cada vez mais estreita. O que é que o Tico tem a dizer hoje quando olha para essa geração? Como é que as pessoas lidam-se enquanto membros do mesmo movimento? Bom, o hip-hop como cultura, e só é cultura porque é feito por pessoas. E as pessoas ligam-se para além do interesse comum, que é a coisa de fazer parte do mesmo movimento, da mesma cultura, fazedores de cultura. Também tem as energias pessoais e a aproximação geográfica também, e depois as filosofias de vida. Eu acho que no quesito de relação intergeracional, o hip-hop está muito bem. Eu acho que o hip-hop está muito bem. Tu vês pessoas
de idades diferentes a trabalhar, a colaborar em termos de produção. Eu conheci, por exemplo, por acaso nem sabia que o Talib já produzia. O Talib é o filho do Raiva. O Raiva é produtor, quem está ali e faz Reconão, conhece o Raiva. E o Talib, que é o filho mais velho do Raiva, produz. E quem disse que o filho mais velho do Raiva produz é o meu filho, o meu penúltimo filho. E ele falou, quer dizer, são gerações diferentes. Totalmente diferentes. Então, há sim essa colaboração. Na cabeça das pessoas, principalmente das pessoas fora do movimento, cria-se uma ilusão de que as pessoas têm que estar sempre juntas para trabalhar, têm que estar... Se não estiverem, eu nunca mais vi o Tó, mas eu vejo o Tó e é o mesmo amor, é a mesma energia. Estou há muito tempo sem ver a Helena, e eu, quando conheci a Helena, tu tinhas que 19? 19 anos? 18 anos. 18 anos e colaborávamos, nós percebemos quem era a Helena e pronto, colaboramos com ela para que ela conseguisse fazer aquilo que ela queria. Primeiro temos voz e depois fomos assim, quando fomos, pelo que e eu, catalisadores da energia dela para fazer as coisas acontecer. Sempre apoiamos. Nunca era possível apoiar, sempre apoiamos. A Queen falou de que a geração dela começou um pouquinho depois da nossa, mas a nossa relação de amizade, ela, o marido, os amigos e as amigas, já acontecia. Quer dizer, o espaço geográfico permitia, as ideias permitiam, e depois a filosofia de vida, né? E pronto, estávamos todos no início. E então eu acho que a temática da relação intergeracional no hip-hop não é uma problemática. Não é uma problemática. Há, na minha forma de ver, até mais crispação de pessoas da mesma geração do que esta coisa de gerações diferentes não trabalharem. Acho que estamos bem nisso. Se precisa aumentar, se não, isso é já das pessoas. Eu estou falando na situação do país e essa coisa da situação, principalmente a económica, depois vai editar o resto, vai editar a situação cultural e social das sociedades. É que dita muita coisa. A nossa cidade também cresceu, eu vivo no Zão, vivo noutra província, né? Estou em Colibane. A cidade cresceu muito, as dificuldades aumentaram e então a ligação pessoal entre as pessoas também foi cada vez mais relegada para a geografia e depois para as redes sociais. E então os humanos sempre vão arranjar formas de colaborar, sempre. E ainda bem que nós não somos tão tecnologicamente avançados, porque quanto mais tecnologicamente avançados, menos humanos nós nos tornamos. Mas estamos aqui, acho que estamos bem. Lord Bush, menos humanos nos tornamos quando tem a tecnologia. O Lord Bush aqui eu lhe olho em duas perspectivas, primeiro como rapper que representa o horrorcore, depois como um desenhador. Como é que é? Aquilo que é banda desenhada? Banda desenhada, artes plásticas, grafite, arte. Acho que é isso para resumir. Pois é, e o tipo mostrou aqui que, na verdade, a distância entre as pessoas é mais mental do que propriamente espiritual. As pessoas estão ligadas de alguma forma. O pessoal do horrorcore reclama muito que há uma certa separação. Olhando para o horrorcore, como é que estão no termos de passagem de conhecimento e a interligação entre vocês? Sei que agora vocês estão com o horrorcore 2.0, como é que está o 1.0? Ok, pronto, houve mesmo essa necessidade. Os meus companheiros reclamam muito sobre essa questão da divulgação do horrorcore, que é uma cena que eu reprovo, eu particularmente. Isso porque eu compreendo concretamente o que é o horrorcore. O horrorcore, em condições normais, distorce aquilo que é o ideal de hip-hop. Foge muito. Mas pronto, não deixa de ser música porque ela existe e está ali. Mas falo isso concretamente naquilo que é a divulgação. Nós vivemos em sociedade. E o horrorcore tem uma particularidade muito natural, muito densa e que fere sensibilidades. Por exemplo, acredito que a maioria das pessoas aqui na sala são cristãos, certo?
eu me apresentando como satanista, já começa a ser mal visto. Então, para não ferir sensibilidades, eu me apresento como uma pessoa normal. Ok, eu sou igual a ti e tudo muito mais. Porque se eu tiver logo que dizer que não, eu sou satanista, os meus ideais, tal, as pessoas ficam assim, e criam uma certa revolução. Então, de modo a preservar isso, então nós vivemos diariamente como pessoas normais. Isso para respeitar as regras de convivência. Então, dentro daquilo que é o Overcore 1.0 e 2.0, o que é que acontece? Tivemos a primeira geração do Overcore, props ao Ricardo Feliciano, que é o Raftar, que muito deu, e pronto, naquela altura foi um astro, e pronto, fez, trabalhou muito e por aí fora. Mas depois surge uma outra geração que também começou a fazer o Overcore. Então, a dada altura, nós criamos o Overcore 2.0 por uma simples questão. Nós percebemos que estávamos a ser vandalizados ou marginalizados e o Raftar estava a ser sempre usado como o bode expiatório. E o pessoal dizia sempre, o Overcore do tempo do Bush não tem nada, o Overcore é o Raftar, por exemplo. E pronto, isso acabava sempre manchando às vezes quem fazia já o Overcore na nossa época. Então nós decidimos que não, vamos criar uma cena que é a nossa visão sobre o Overcore nessa perspectiva e vamos continuar a trabalhar, até porque a primeira geração hoje existe, mas o pessoal já não produz absolutamente nada. Nós respeitamos, mas o que vocês têm que entender aqui é uma cena muito interessante. Mas veja o Clever disse muito bem, nós estamos bem. O que é que vai nos distanciar muitas das vezes é a questão da ideologia. Crenças, apegos, medos, isso é que nos distancia uns dos outros. E no movimento ainda reina essa coisa das crenças, as ideologias principalmente, o underground, não pode andar de skinny jeans e coisas assim. Isso tudo pronto, foi uma época que o pessoal também não estava muito bem informado. Hoje vocês têm redes sociais, vocês veem estilos de dança magníficas e eu estou a ver vocês a fazerem movimentos aqui que eu, pronto, já também via naquela altura da internet e grupos nos Estados Unidos, porque nós achamos que lá faz tudo e tudo muito mais, mas aqui também faz. E porque vocês pesquisam e estão dentro da matéria. Há anos atrás, acredito que para vocês terem noção ou ideia dos movimentos, vocês têm que esperar um primo que vai vir do Ocidente, da Ásia, não sei de onde, para vos mostrar como é que se faz e por aí fora. Então, o que distancia muitas das vezes as pessoas é a questão da ideologia. As pessoas têm ideologias diferentes e entendem que têm que fazer sempre luta por conta dessas ideologias. Voltando à questão do Overcore, pronto, o Overcore é uma coisa muito densa, é um estilo de música extremamente pesado. É aquele quadro, é aquele grafite, é aquela cena que ninguém quer ver. Mas depois aí há um paradoxo bem interessante. O que é o Overcore? O Overcore é nada mais, nada menos do que sinistralidade, cantar. Porque acredito que muitos de vocês aqui vêm em Angola e veem aquelas notícias horrorosas, casos de pedofilia, homicídios e tudo muito mais. As pessoas assistem, mas se recusam a ouvir. O que vocês assistem é o que nós cantamos. É a única diferença. E pronto, é como tudo. Ok. Pois é, agora vai chegar o momento de ouvirmos a Sister Queen. Há uma redução, não sei se natural ou como é que eu posso dizer, de presença de mulheres. E o que acontece no momento é, há um momento que vem muitas mulheres, depois desaparecem. Logo, você viu aqui as batalhas, mas são muitas meninas. As que estavam aqui, eu muito reduzido, acho que só duas meninas, uma no pobre e a outra no preto.
senão há muitas. Lord Break, né? A gente e a outra menina que é nova que veio por Lord Pingo. Há uma extinção, não sei se posso dizer, da presença feminina. E quando nós olhamos para a origem do hip-hop, e o que a oração diz, que o hip-hop nasceu de uma mulher, né? Sister Queen, o que tem a dizer da presença feminina no movimento? O que está a passar? O que você sabe dizer? Sei que durante um tempo esteve ligado a um movimento que estava a criar de meninas. Como estamos? Exército de Queens era o movimento. Na verdade, sempre foi assim. Os homens sempre preencheram mais o movimento. Apesar de que as mulheres aparecem e elas aparecem daquele jeito, né? Nós sabemos que elas existem de variadas formas. Aqui falou-se das bailarinas e tal, mas concretamente do meu lado, as rappers, elas, na sua maioria, e quase sempre foi assim, estão sempre por detrás dos produtores ou dos namorados, enfim, e depois acabam por estragar uma... Eu própria. Eu saí na altura, quando fazia rap, porque depois acabei engravidando com jegas. Eu tive a nossa filha, a Solja, mas pronto, enfim, essa é a realidade. Mas elas existem, elas estão aí. Mas a questão é como existem. Como existem. Porque é preciso saber, enquanto fazedores de arte, que nós somos comunicadores. E enquanto comunicadores, nós temos que aparecer com todas as formas possíveis de se comunicar. E rap, sendo uma música de secção falante, pior ainda, elas precisam aparecer. Não só nas rimas, nas músicas, porque muitas das vezes nem são elas que fazem, mas também nas entrevistas, nos programas de rádio, para mostrar aquilo que realmente o hip-hop nos oferece, que é a consciência. Ok, antes de eu passar a palavra ao B-Boy Killa, gostaria de saber, na sua experiência e o que ouve dizer de outras mulheres, sente-se que os homens acolhem ou expulsam as mulheres no movimento? Olha, existe uma coisa muito estranha a acontecer, mas já acontecia, que é o facto de os produtores condicionarem muito a ligação íntima com elas. E muitas acabam caindo com promessas de fazer a carreira, outras até desistem e ganham já alguma desmoralização sobre isso. Mas o importante é que elas existem, estão a persistir. Eu acho que todas elas merecem mesmo aplausos mesmo. Temos uma diferença muito grande. Eu fui na Rádio Inglesa de Cachito e estive lá com a NetMC e somos de gerações diferentes. E apesar de ela mostrar o que é hoje, porque somos de gerações diferentes, logo eu tenho uma época e ela tem um tempo. A época, na verdade, é o arrastão de todos os feitos enquanto artista, de todos os feitos enquanto a própria arte nos oferece como instrumento para fazer música, e o tempo é o que ela encontra agora. E eu reparei que o tempo lhe oferece uma coisa chamada imediatismo. Coisa que nós não tínhamos. Nós precisávamos de tempo para as pessoas nos conhecerem as nossas músicas e assim fazer carreira. É só por isso que o Google Leva me conhece, outras pessoas me conhecem, apesar de longo tempo estar distante do movimento. Então eu percebi que estamos em etapas diferentes. Porém, somos mulheres e estamos aqui para dar aquele perfume. Movimento. Ok, um aplauso para todas as mulheres do movimento. E o Simão disse muito bem que a ideia também é, nós temos que ter a ideia que o movimento tem que gerar dinheiro. A Sister Queen também é estilista, acredito que ela está vestida por peças feitas por ela mesma. Obrigada. Exatamente, então ela cose cose peças de muita gente. B-Boy Killa, a primeira vez que eu tive contato com as batalhas, eu olhei para o Cláudio e disse: essa é a melhor cena que existe no movimento. No meu querer, no meu gostar. Por quê? O Lord Bush disse uma cena fixa, quando chegou aqui, disse: bom, esses não estão com garrafas de cuca na mão, mas a cena que eu mais gostei era o momento do aquecimento dos B-Boys. Eles vão batalhar, mas parece que estão a ensinar os toques que eles vão dar. Por que eles não ficam num canto? Por exemplo, no futebol não existe isso. No
futebol é o aquecimento, é só bola. Você não vê ela fazer as fintas dele, porque senão você vai saber como é que ele finta. Mas os b-boys, eles fazem os movimentos deles. Quem vai competir, ele disse, isso é muito diferente, os rappers ficam num canto, e disse, não, para mim a cena é isso. Então, foi assim que nós criamos o 12HPMP. Nós temos uma batalha de breaking na Universidade de Hip-Hop. A sua geração, há um grupo que eu gostaria muito de ter, Mortal Kombat. Fala essa trajetória vossa na dança. Pronto, felizmente o Mortal Kombat já não existe como grupo, mas eu tenho sempre contato com alguns elementos, nomeadamente pronto, ele tem um nome em inglês, mas também é Betinho, o nome dele é Betinho. Tenho tido contato com o Manolo, que é o elemento que representava o popping, mas numa vertente mais waving e animation. Pronto, mas a relação é boa. Pronto, mas antes de tocar no assunto, a questão como colocou, e aproveitando aqui agora que estamos a fazer uma passagem de testemunha da nossa convivência ou experiência desta cultura ou arte urbana que é o hip-hop, e ainda bem que está aqui também o Grupo Leva. E a minha abordagem vai se basear muito numa perspectiva muito analítica e introspectiva também, no contexto do breaking. Em que contexto veio o breakdance, principalmente na perspectiva battle ou batalha. Portanto, em Bronx, e isto é importante informar, porque isso é um processo de informação e de passagem de testemunha daquilo que foi a nossa convivência dentro do movimento. Foi só aqui a reiteração, o reitero. E estamos aqui em presença da nova geração e há muitos deles, porque é o que eu sei, estão desprovidos desse conhecimento. E quanto mais conhecimento passamos, melhor. Para que as coisas sejam feitas de forma numa perspectiva disciplinar, o respeito e respeito, sobretudo, os códigos de conduta da cultura hip-hop, para sabermos de onde saímos, estamos e onde vamos. Portanto, em 1971, em Bronx, numa cidade, numa determinada região, havia constantemente lutas de gangues rivais. Assim como assistimos aqui na nossa realidade, as lutas no Rangel, onde gangues rivais lutam com katana, e coisa terrível. E nos Estados Unidos houve também esse movimento, que foi uma clara demonstração de desordem social. E desordem social, ninguém de nós quer, ninguém de nós gostaria de presenciar num bairro adjacente ao nosso, cenas como aqui houve. Portanto, de tanta guerra, né, físicas entre as gangues, houve até uma morte de Black Beach, que é um elemento que fazia parte de uma gangue rival. Portanto, a morte de Black Beach despoletou descontentamento e repúdio à vizinhança, à sociedade, lá nos Estados Unidos, né, em Bronx, nesse caso. E, portanto, foi uma oportunidade, então, que a África Bambata e Menza, a mandato do África Bambata, convocaram uma reunião que foi chamada de Howe Avenue Meeting Peace, ou seja, a reunião de paz da Avenida Howe. Foi um encontro que marcou um memorando de entendimento entre as cruz ou as gangues rivais, que faziam muito alvoroço, muita confusão, desordem social naquela região. Portanto, a África Bambata decidiu, a mando de Belbez, a reunião para se evitar ou terminar
as lutas das gangues, né? Passando então a ser, ao invés de lutas físicas reais, como eram na altura, transformar, porque no meio das gangues eles tinham um denominador comum, que era a arte, ok? E neste denominador comum tinham os b-boys, tinham os MCs, né, que são aqueles de todas as palavras, das rimas e etc. E tinham os OGs, ou seja, os verdadeiros gangsters, os gangsters, que é aqueles detentores de conhecimento, knowledge, entendiam o movimento das streets e aquela convivência toda. África Bambaataa, assim, depois dessa reunião, isso é para a nova geração, né? Decidiu então criar a Zulu Nation, Universal Zulu Nation, que é a filosofia de vida, valorizando principalmente a arte em si, que juntou elementos vindo desta situação, das quais MCs ou Big Girls, Big Girls, B-Boys, DJs, Grassroots e os OGs, que eram os gangs, né? Que eram os gangsters, aqueles que dominavam o cenário todo e tinham em si um autoconhecimento do que verdadeiramente estava a se passar aí. Portanto, nesta altura da morte de Black Panther, segundo alguns testemunhos, foi então daí que começou a se ver frequentemente batalhas de b-boys, ok? Das batalhas de b-boys, aquilo foi crescendo constantemente. Daí houve a grande intenção de produtoras de filmes, assim como a Black Book Productions, pelo filme, e assistia a esse cenário todo e via uma oportunidade então de transformar aquelas batalhas, né? Ou seja, saiu de uma fase que era as lutas de games, que era a desordem social. A desordem social passaram a fazer as batalhas de dança. E essas batalhas de dança foram uma coisa surpresa e mágica por trazer um valor artístico e agregar valor à sociedade, e principalmente para a Black Community. No entanto, produtoras viram nisso uma oportunidade, ok? E tiveram então a ideia de fazer o filme Breakdance. E não só o filme Breakdance, eu até posso There's Beat Street, Star Wars, Beat Street. Eu tenho muitos DVDs, aqueles mais antigos. DVD. Tem muitos, mas mostrou-se a unha para mostrar. O tempo também era curto e estavam assim meio que desarrumados. Mas o Beat Street, o Breaking. Obrigado, Helena. O Beat Street, o Breakdance, que é do Turbo Ozone, falam principalmente do Breakdance, o filme do Turbo Ozone, que foi como se fosse um boom de projeção do breakdance. Daí, mundialmente, o breakdance foi conhecido por essa forma muito especial, muito peculiar de ser, que era as batalhas de dança e em volta do stop rock, move, power move, os head spins. Pronto, isso, assim como o Mano aqui disse, que foi o primeiro contato, foi o breakdance, o primeiro contato artístico oriundo do breakdance que teve o contacto, admirava qualquer tipo de pessoa que visse. Então aqui, como é que surge? Eu vivia no Martres, então o Martres está próximo do Alvalade, Cacenda, Prenda e depois o Casquel. Mas no Alvalade foi o local onde existia muito, vou passar o termo, que é o tráfego de vídeos, cassetes, e quem detinha normalmente essas informações
é o pessoal do Paulo Kumba, o Stop, né? O Stop, pronto. E mais um bocadinho aí, também o Strick já é falecido, né? O Strick é uma pessoa que ligava muito com o Paul G. Strick, esse nome, segundo a minha pesquisa, esse nome veio por causa de um skate. E o Paul G andava muito de skate também na altura. Inclusive o Beat Street, sem fugir da conversa, o Beat Street representa vários elementos que vêm da arte urbana. O streetwear, o skate, grafite, rap, breakdance e outros elementos, né? Portanto, Paulo Kumba já tinha um grande acesso a esses meios de informação, cassetes, etc. E foi rolando, chegou a mim, o Cleber, inclusive, ofereceu-me algumas cassetes, que eu de Fresh Kids, o Samurai ofereceu-me o Samurai ofereceu-me também o Scrabble Gyms. Scrabble Gyms é um evento, penso que já está em extinção nessa altura, mas é um evento que acontecia em New York, que juntava DJ Battle, Breakdance, Rap, Freestyle Battle, assim como vai-se fazer agora, né, que é a demonstração de beatmakers. E o Wagner também, o NK. Portanto, esse pessoal todo contribui de certa forma para essa formação. Portanto, é importante aqui então sabermos de que contexto, ou seja, contextualizar a origem do breakdance, ok? Para valorizarmos essa grandiosidade que agrega valor à sociedade. Percebes? E é de louvar a vossa iniciativa, Milton. Não sei se tem aqui o Cleber que ia fazer alguma intervenção também para dar o suporte da origem. Porque o breakdance foi a primeira expressão artística oriunda do hip-hop que muita gente tomou conhecimento. Mas para aquelas pessoas mais atentas, as pessoas mais atentas, depois começaram a perceber que o breakdance faz parte da cultura hip-hop. Tudo a ver? O breakdance faz parte da cultura hip-hop. Mas na altura usava-se muito o breakdance como dança de moda. Ok? Como dança de moda. Algumas pessoas para expor o conhecimento desse valor que o breakdance trazia. Portanto, eu me considero de uma geração que vem depois claramente Paulo Kumba e também o Cleber começou com breakdance, Paul G, depois veio o Big Nelo da Holanda, da Alemanha e pronto. O filme foi produzido em 94, mas aqui agora aí nos finais de 85. O filme depois começou a rolar até pegar aí até nos anos 94. Temos aqui mais vezes como. 94, eu inclusive vi, mas foi muito tempo. Pronto. Portanto, estamos a falar de distribuição do tempo trigeracional, certo? Eu me considero oriundo de uma segunda geração após a geração do Paulo, Joe Dixon, Robert Steve, Paulo Kumba, Rui Stoll, etc. E tive grandes dificuldades em beber da experiência ou da passagem de testemunho destas mesmas pessoas, porque o Paulo Kumba, por exemplo, foi uma pessoa que desde há muito tempo inclinou-se no ramo empresarial e depois quase ficou sem de frequentar os movimentos, etc. Eu procurei por ele muitas vezes. A última vez que vi foi numa apresentação na
TPA, janela aberta, penso que é 2002, 2001 ou 2002. E depois eu estava bem em casa e depois eu fiz um esforço para poder sair de casa para ir para a TPA e fui a pé. Não consegui ter contato com o Paulo Cumba, mas depois contactei o Nebruma Beia, que era vizinho do Paulo Cumba, no Alvarado. O Nebruma Beia deu um número e tentei ligar, era um número que chamava e não atendia. Pronto, é uma pessoa muito difícil e servia para nós, eu, né, e essa toda a geração em que eu faço parte. Seria muito bom a nível de captação de conhecimento. Portanto, tive essa dificuldade, mas em função daquilo que também foi a contribuição do Cleva a nível de informação, videográficos e etc., eu consegui, pelas pesquisas que eu fazia, então consegui transformar ou criar como criador do grupo Estilo Urbano. Depois, mais lá para frente, em 2008, 7 ou 8 anos depois ou mais, veio os Mortal Kombat, e daí a coisa ficou mais fiquei com um alívio, tipo, uau, afinal já não estamos sozinhos, já não somos os únicos. Mas pronto, o que faltava em nós, eu pessoalmente já tinha esse conhecimento de irmandade, de respeito dos códigos de conduta do hip hop, a diplomacia, abraçando a paz, a união, o respeito. Já vinha com esse conhecimento porque desde algum tempo frequentava muito a coligação periférica, porque eu praticamente fazia parte do grupo Inferno 9. O Sansão, que era o gajo do beatbox, era meu vizinho. O Sansão e o Paul Didi foram os primeiros? Foram, o Sansão, Simi Limão e o Rasta Peace. Então foram quase as pessoas que. Pronto, e o Sansão levava muito para a coligação periférica. Então aí já líamos muito sobre esses elementos que agregam valor à conduta de um fazedor de hip hop. Mas o que faltou, naquela altura, depois do surgimento dos Mortal Kombat, faltou maior comunicação a nível de entendimento, ok? Porque nos Estados Unidos ou outros países mais evoluídos, as coisas aí só funcionam por causa do entendimento, do conhecimento, do respeito aos códigos de conduta da cultura hip hop. Estás a ver? Porque quando você faz pegada a esses ícones, as coisas correm bem. Tu não faltas respeito, tu respeitas quem encontrou, estás a ver? Pronto, e só depois, mais tarde, é que começamos a nos unir, pronto, e isso foi normal, foi uma situação de um aprendizado, uma situação que nos pôs, então, que nos pôs não desavido, né, mas aproveitaríamos melhor se fosse assim. Portanto, depois daí, houve a necessidade, então, de criarmos mais, introduzimos mais elementos, por exemplo, no grupo Estilo Urbano, e eu depois também tinha muita comunicação com o pessoal do Cacieiro, do Cacenda, pessoas que tinham vontade de aprender, tinham sempre alguma curiosidade, muito porque eu depois tive contato com uma revista de Source, penso que uma revista de 94, 95, onde o Crazy Legacy fazia uma campanha para a criação de cruz, onde ele dizia with the two you can start your crew. Com 2, tu podes começar a tua crew. Estás a ver? Onde ele estava pousado com a posição de B-Boy Stance, depois de trás estava B-Boy Kid Nice, King Swift,
E aquilo depois alguém traduziu aquilo para nós e aquilo nos incentivou muito mais a criar o estilo urbano e os grupos. Naquela altura éramos só dois, depois eu e o B-Boy Negro, né? Que é o Gabi, depois veio o Turskil, depois veio o Guardião Místico. Guardião Místico, conhece? É o rapper também do Hardcore. Que teve em tempo um problema, cuidado aí com alguém. Sim. Pronto. Então, o estilo urbano passou muita gente. E eu considero esse processo, essa forma de receber o pessoal, sobretudo para semear o que nós pretendemos, que é a promoção, divulgação da cultura ou da arte breaking e passagem de testemunho acima de tudo. Então, passou por nós muita gente e a única dificuldade que houve, depois eu entendi como forma de melhorar, é mesmo esta ligação. De comunicação. Não houve, por exemplo, nunca comunicação da minha geração e da geração anterior, Paulo Kumba. Atenção, houve com o Jojo Dixon, porque depois eu realizei, com os outros elementos do estilo urbano, realizamos o evento Hip Hop Taurus, onde convidamos o Hip, porque achamos naquela altura merecedor o Cleva e o Luquene entrar, porque naquela altura eles eram os principais intervenientes dos eventos que decorriam na Forecast, no Bahia e nos outros. Então, o Clever e o Luquene foram os apresentadores deste meu primeiro evento, o nosso primeiro evento, que foi o Hip Hop Taurus, que foi um evento que foi virado para a competição de mudanças urbanas ou street dance. Portanto, aí começou a evolução da passagem de testemunho, da comunicação, da união. Havia muitos grupos que hoje já não fazem parte, havia grupos como PTC, como os Demolidores, nós, o estilo urbano, os próprios Mortal Kombat, que depois que não chegaram de participar, porque tinham um elemento, tinha boa parte dos elementos lesionados, mas pronto, estava aí a começar um processo de unificação, de passagem de testemunho, de demonstração clara da massificação e divulgação da arte do break. E pronto, sem aqui depois monopolizar a conversa, queria também quer contribuir, o Cleva tem muito para dar, mas antes de terminar, nós precisamos entender o contexto social em que o breakdance, principalmente na perspectiva breaking, veio, para nós aproveitar isso de forma muito melhor dentro daquilo que são as regras, código de conduta da cultura hip hop e para cada vez mais nos unificarmos. Uma salva de palmas para o B-Boy Dia. A primeira vez que eu ouço o Dia falar desse jeito, eu disse, uma vez eu vi a entrevista com o Cleva, é assim, vocês vão ter que entender, e o Cleva deve entender isso. Eu gosto diante do Cleva como se eu estivesse diante de um professor espiritual. Há muita coisa que eu faço só graças a ele. E há uma entrevista que ele deu, disse assim, para eu falar de hip hop, é mais fácil falar de mim. Eu, quando uma pessoa assim quer falar de hip hop, eu pergunto, se você não percebe hip hop, olha porque eu sou. Se você acha que você é uma pessoa malaica, então esquece, hip hop você não é malaica. Mas se você acha que uma cena fixe, isso é o que é o hip hop. E o Killa fez um grande trajeto. É sinceramente uma coisa brilhante. Por favor, respeitem essa pessoa, mas uma salva de palmas para ele. Eu, inclusive, pedi outra vez o microfone para aproveitar todo esse manancial de conhecimento que ele acabou de transmitir a todos nós. Eu queria só
pegar aí numa deixa que é para situarmos um bocado, porque a história do hip hop é fantástica. Vejam bem, ele falou do Black Page, né? Ele foi assassinado. Este indivíduo fazia parte de uma gangue, que era os Ghetto Boys, que isto era, na verdade, uma das maiores gangues dos Estados Unidos. Naquela altura, o Bronx não era um ambiente fácil, era extremamente violento. Havia mesmo, o dia a dia era crime, assassinato e sangue. Portanto, você para transitar de uma rua para outra, sem permissão, você corria o risco de morrer. E para você sobreviver, você tinha que fazer parte de uma gangue. Isso chegou a um nível tal que esta gangue começou a trabalhar na pacificação das comunidades. E um dos papéis desse senhor era esse, era apaziguar. Ele é assassinado no momento em que ele vai apaziguar uma guerra entre 3 gangues contra uma gangue. E os Ghetto Boys queriam declarar guerra. E eles tinham o poder para declarar guerra. Eles eram mesmo uma gangue gigantesca, tinham facções em várias outras regiões. Só que acontece uma série, eles vão, dois dos elementos principais, quando vão dar as condolências à mãe do malogrado, e vão transmitir a intenção de iniciar a guerra, a senhora diz a eles que o filho dela morreu pela paz. Não morreu pela guerra, morreu pela paz. E a partir desse momento, então, eles começam uma etapa em que começam a desenvolver dentro da comunidade eventos, porque todas as gangues, por exemplo, tinham bandas. E eles tinham uma banda de funk soul. E começam então as jams. As jams, na altura em que eles começam a promover as jams, havia uma espécie de salvo-conduto, ou seja, com esses eventos era possível você transitar sem correr risco de ser morto. E eles convidavam músicos de outras gangues para fazerem parte também daquele evento. Ali começa o espírito de hip hop. É claro que mais lá à frente então aparecem os famosos pais de hip hop, que é A versão deles? não estou a falar do DJ Kuhar e a irmã, né? Porque eles fazem uma festa, né? Era para ser uma festa super simples, do regresso à escola e tudo mais, mas aquilo é praticamente o gatilho para que o movimento se torne o que é hoje. Tudo para contrariar a violência, contrariar as dificuldades, porque o próprio Estado em si disseminava, por exemplo, nos bairros negros, né? Tipo a violência, a droga, eles distribuíam heroína para o negro consumir, entende? Você não faz ideia do que é um Estado fazer isso numa comunidade. E é uma comunidade que eles chamam dos paias, os pretos, os latinos e tudo o resto que não serve para mais nada. E foi graças ao hip-hop que a resposta contrária surge. Porque o preto não tinha oportunidade, por exemplo, anos 70 havia as grandes festas disco, né? E o preto não tinha condições de ir a uma discoteca, ir a um clube. O preto não tinha condições de comprar uns sneakers, estás a ver? De marca Nike, Adidas ou whatever. Então os pretos criaram para eles mesmos, nos bairros, um movimento que permitia eles terem um mercado onde eles pudessem também ter as suas próprias festas, onde eles pudessem ter os seus criadores a criarem as suas próprias grifes. E assim foi crescendo e assim foi se dinamizando e voltou outra vez àquela questão de para contrariar a pobreza. O movimento hip-hop criou um mercado para nós, que éramos nós negros, vamos assim dizer. E isso, no fundo, é um dos principais fundamentos do hip-hop. É fazer com que a comunidade consiga ultrapassar as dificuldades. Como é que eu posso? Vamos entrar aqui em Angola. Tudo o que eu vi, todas as grandes iniciativas, estes senhores que estão aqui ao meu lado e do pessoal mais novo e tudo mais, é com esse objetivo, é de alavancar a nossa capacidade econômica, né?
a nossa condição social, né? Nós temos que, tipo, lembrar-nos sempre, e esta é a parte do quinto elemento do hip-hop, isto é comum que a África Bombada muito desenvolve. Você pode ser o que quiser no movimento hip-hop, mas você não pode esquecer que você tem que estudar muito aquilo que você desenvolve. A Mana falou, por exemplo, do momento atual, né? Os mais novos terem mais urgência, né? No imediatismo de atingir já o topo. Mas tu, para te tornares excelente, tu precisas de cultivar o conhecimento dentro de ti. Tu precisas desenvolver as tuas ferramentas, tu precisas de praticar mais, que é para tu atingir a excelência. Isso é que é o espírito do quinto elemento do hip-hop. Isso é que nesse momento, na minha visão, nos mais faz falta agora. Nós precisamos, por exemplo, eu devia estar aqui a ver o de Graph Writers, só encontrei 6, por exemplo. Então, essas lacunas é que a gente tem que cobrir. Nós temos que aumentar mais. Nós temos que ir para a rua. O Kuklever falou de ainda bem que nós não estamos muito tecnológicos. Imagina se nós, já com essas ilhas, né, nós estamos um bocado distanciados uns dos outros, porque a cidade cresceu muito e tudo mais. Agora já temos, por exemplo, já está noutra província, já não está mais aqui em Luanda e tal. E já estamos a viajar. Então, há necessidade de nós, cada vez mais, nos envolvermos em eventos de rua, aumentar cada vez mais o número de gente que frequenta e, sim, gerar renda a comprar pipocas, a comprar bicate, está a ver? A comprar pulseirinha lá fora. Isso é muito importante, porque a gente, quanto mais fizer isso, maior vai ser a nossa capacidade económica e maior vai ser a nossa capacidade de contrariar essa realidade. E antes, vou só me lembrar de um episódio bem simples, como Graph Writer. Em tempos, eu fui convidado por uma associação a fazer uma intervenção no Kazanga, em Kalawenda, um bairro, aquilo era um sítio terrível, né? Porque no dia mesmo em que eu fui ver estou lá com as pessoas lá, estamos a olhar para uma parede, onde íamos fazer a intervenção. De repente, por trás de nós começa uma guerra de garrafas. Assim, do nada, vamos chamar duas gangues de crianças que vinham da escola, uma guerra de garrafas, assim. Aquilo foi um choque, eu fiquei assustado, fiquei, né, em pânico. Pediram-me para ter calma, que isso era normal, não é nada demais, faz parte do ambiente, né? E eu não estava a entender como é que aquilo podia ser normal, é uma garrafa, irmão. E depois outra coisa curiosa, eu tinha horário para trabalhar, a gente começava de manhã, todo dia seguinte, imagina. É normal no Kazanga. Está bem, é normal no Kazanga, mas o que é que aconteceu? No dia seguinte, ia um grupo fazer uma batalha, né, uma dessas batalhas violentas, e o chefe daquele grupo, na altura, a passar, encontra-nos a pintar. E ele olhou para a parede, então decidiu parar de seguir. Não, vou ver esses manos a bombar. E ficou aí conosco na conversa. E continuava a passar gente para ir para a guerra. Atenção, ele ficou, uma parte do grupo foi. E enquanto ele está aí a interagir conosco, de procurar, bater porta, de querer saber quem foram os primeiros. Hoje temos redes sociais, em vez de ir buscar, por exemplo, ir procurar o mais velho Kuklever, eu acho que não, vou procurar o KRS One, vou procurar o África Bombada para conhecer melhor. Então, aqui surge depois aquela questão dos contextos. Estamos numa era extremamente dinâmica, é isso que a minha irmã acabou de dizer há um bocadinho, o imediatismo faz parte dessa era. E lutar contra isso, ok, existem mecanismos, mas é extremamente difícil, porque a dada altura, se não dermos o braço a torcer para esse dinamismo, ficamos do tempo. E ainda estamos no tempo porque acredito que temos amigos que já foram para a Europa e aquilo é entediante. Tu ficas com
fé, porque você não vai conseguir se comunicar com ninguém, mesmo falando a língua. Está todo mundo nos celulares, está descendo o metrô, está indo o underground lá embaixo, mas cada um por si, ninguém liga para ninguém, nem podia nem botar. E eles têm uma dinâmica assim. E depois há uma outra questão também que é, eu chamo de atenção, que é os conservadores das eras, ou das suas eras. É extremamente importante também que vocês preservem, ou que nós preservemos as nossas eras. Por exemplo, o mais velho Book Lever, obviamente, tem que preservar a era dele. E no rap nós temos aquela cena ainda que ainda existe essa disputa entre o underground, o comercial, o tal. Eu gosto, isso é bom. Porque isso é que cria uma certa tensão, tem que haver igualdade. Porque se todo mundo tiver com a mesma ideologia, todo mundo em conformidade, a coisa perde um bocadinho de sentido, não há inovação e não há criatividade. Eu tenho que sentir que aquele grupo está passando muito, não pode. Eu tenho que procurar uma cena e tem que haver essa inovação no bom sentido. Então, quando falo em preservar as eras, hoje, por exemplo, eu acredito que daqui a mais alguns anos, os móveis, TechX, eles vão ver uma outra geração, eles não vão conseguir lidar com aquilo e vão ficar, não, nosso tempo era melhor. E é sempre assim, porque eu ando com old school e eles dizem sempre, se fosse o rap dos anos 90 era dourada. E realmente, eu vivi aqui na Pinguim e lembro-me uma vez, eu desci do prédio, acho que eu estava indo com o Raftar, aquele prédio assim. E aí eu estou ouvindo um som assim, Sons of Man, estava no fundo, The Soldiers of Darkness. E é uma cena que, é impossível você, em condições normais, ouvir alguém ouvir aquilo, não é normal. E eu estou assim, quem está a ouvir isso? Não pode, essa música. Só que ouvir isso é rap, esse gajo é o segundo, é antigo. Comecei a procurar farejar tipo um cachorrinho, vi um carro, o mais velho assim com barbas brancas, os moços estavam a lavar o carro e assim, porque a cena ia com um charuto. Disse, como é que me botar? Está tudo bem. Sons of Man, grande mão. Ele olhou de cima a baixo, bem arrugado, ele olhou para mim, és rapper. Sou rapper, esse não, este tempo. Disse, não, eu tenho um X de anos. Se você rapper agora. Assim, mais nada, não comentou mais nada, eu falei, a resposta dele deu para perceber. E fui. Então, depois percebi que cada um de nós é conservador da sua era. Hoje, nós temos aquela cena que o movimento Overcode 2.0 porque sentimos a necessidade de preservar aquilo que nós fizemos nesse exato momento. E temos que estar preparados depois para receber o pessoal que virá depois. Isso é um ciclo. Agora, vem aqui outra componente que é muito importante, que é estamos aqui a falar, que é a comunicação. O testemunho tem que ser passado. E para ser passado é necessário que a geração antecedente busque por informações, procure saber quem foram os primeiros, como é que era feito e tal. Naquela altura era assim, não tinha redes sociais, não tinha nada, só para gravar era um autêntica dor de cabeça, cassete, pistas, se tivesse descompassando alguma cena, tem que regravar tudo de novo e por aí fora. E hoje isso está bonito. Eu, graças a Deus, internacionalizei a minha carreira, o Overdose está aí, participou. O meu beatmaker é da Rússia, o nigga que cantou comigo é da França, nunca nos vimos, desde agora o pessoal da Rússia, mas cantar eu gravo aqui, pego as vozes, mando, eles já misturam, o outro pessoal está no Spotify, o pessoal todo, a comunidade toda está por ti, não sei o quê, cantamos com o pessoal por fora, isso tá, o mundo está muito dinâmico, então fechar os olhos e dizer que não podemos seguir isso também é meio complicado. Então, vamos ter que adorar trapper, vamos ter que adorar novas tendências, porque o mundo é mesmo assim, o mundo é dinâmico, isso vai ser sempre assim. Nós vamos deixar os nossos filhos, nossos netos, a dinâmica continua. Participando aqui nos testemunhos dos meus manos, eu gostaria de dizer que todos nós estamos aqui, somos fruto dos Street Knowledge. Acho que pelo facto de gostarmos e fazermos rap ou fazer grafite, breakdance é uma forma de se expressar
sobre o conhecimento que tivemos na rua. Portanto, esse conhecimento, a nossa diferença entre old school e a new school é a base. O que estruturou a base da old school foi educação. Nós tivemos uma educação dentro do hip hop, por isso somos pessoas diferentes e somos pessoas que conservamos essa educação. A passo que agora a new school não tem mais a educação do hip hop. Por quê? Porque eles acham que têm talento e só isso chega. Não chega. Enquanto rappers, enquanto comunicadores, eu digo sempre rappers como comunicadores, artistas como comunicadores, fazendo música underground ou de amor, não sei lá qual for o tema, tem que saber fazer, tem que saber se comunicar. E a comunicação tem muito a ver com a sua dicção, você fala, tem alguma aceitação na língua portuguesa, não tem sei lá o que, você tem que saber se comunicar. Então a música está dividida nisso. A própria arte está dividida aqui. Tem a arte de comunicação, que é o instrumental, a melodia e tudo mais, comunica-se com a alma. E tem a parte intelectual da música, que é a parte da escrita. E essa é uma parte que envolve muita coisa, envolve leitura, envolve habilidade, preciso conhecer os assuntos sociais. Somos todos testemunhas populares dessa sociedade e transformar isso em arte é uma beleza. Vocês não fazem ideia. É uma beleza. Então, a partir da base, vocês precisam buscar. Na verdade, todos eles disseram buscar e preservar, espalhar, deixar legado. O legado, para ser deixado, é preciso ir buscar a veracidade da coisa, a plataforma, o que fez o alicerce da coisa. E é isso que muitos jovens não têm. Então, quando ouvem a Sister Queen a falar, porque eu fui a uma escola, eu vim da old school, e o meu professor foi Brunex. Sou uma ativista do Street Knowledge, e por isso estou aqui. E quem ouve as minhas músicas sente essa realidade dentro das minhas músicas. Portanto, é preciso saber se comunicar, porque vocês são comunicadores. E para além disso, eu tenho uma letra que eu gostaria de passar aqui. É ali onde eu queria chegar. Inclusive, não, passar a música, por favor, Sister Queen, levante e mostre aqui, pessoal, realmente você Tu podes fazer ao vivo, né? Tu podes fazer ao vivo. Playback, eu não tenho a música. Não, você só vai passar um trecho, o pessoal saber o que é que você escreve. Só isso. Contextualizando agora aquilo que eu estou a dizer, eu digo assim: palavras não se compram, ganha autoridade sobre elas e deixa que elas andam. Quilômetros de velocidade causam um efeito a quem os artigos, não é nesse caso. E para o MC que o leva, abram alas, quer dizer, nós sentimos a energia das palavras quando se canta, quando se fala. Sentimos a energia das palavras. Por isso é que muitas vezes o MC está e nós, não sei quem falou aqui, são energias. E elas absorvidas e o conteúdo bem passado é também um meio de educação. E que todos a juventude angolana precisa de educação. Nós precisamos nos reformar. E o rap é uma arma para isso. É muito duro. Então, sim, eu queria tocar no outro ponto, porque estás a falar muito do conhecimento e da passagem de experiência, na qualidade da Sister Queen de ser uma pessoa também beleza, dos pioneiros, e era quase que impecável você não ter conhecimento para falar. O que é que tem feito ultimamente para passar o conhecimento nas meninas? Eu não vou olhar para cima como de mulher para mulher. Olha, eu tentei, fiz muito. Eu criei um exército de queens e para já deixar anunciar aqui a morte da Manny, uma senhora da old school, participou ou foi membro da Ebony Squad, conhece?
abençoar, irmã do Guida Ciderido, faleceu no princípio desse mês, uma grande senhora. Na altura que fazíamos rap, lutávamos para a imposição da mulher na sociedade. Os nossos temas só eram esses: abandono de filhos, a luta contra o aborto, e nós éramos muito fortes na altura. E infelizmente o movimento de hip hop perdeu ela este mês. Eu criei um movimento chamado Exército de Queens. Todas eram rainhas e tínhamos spoken words, rappers, dançarinas e tudo mais. Mas sabe, entre vocês é aquilo que eu disse: o imediatismo é uma arma de 2 gumes. Destrói, mas para outras sociedades, o imediatismo, quando você tem talento, te leva. Mas para a nossa, não. Nós precisamos mesmo de fazer carreira. E fazer carreira é estar aqui, é fazer entrevistas, é cantar, é promover ações sociais, filantrópicas, é tudo isso. As pessoas precisam saber que existem pessoas ativistas dentro do movimento de hip hop. Então, infelizmente, o projeto Exército do Queen foi água abaixo, porque uma queria ser melhor que a outra, e a outra queria ser melhor que a outra, e a outra de repente já namorou com o namorado da outra. E depois foram num show e uma olhou mal na outra. Então, aquela grandiosidade toda que nós queríamos criar, que era o Exército do Queen, foi muito para água abaixo. Mas ainda assim, de vez em quando, tenho estado com o GM, e ele controla algumas meninas também, e quando tenho oportunidade vou lá e precisamos passar esse testemunho, esse legado na verdade, que é um legado quase que consistente, senão eu não estaria aqui. A minha filha é uma que bebeu, a minha filha é beatboxer, é angolana beatboxer, não sei se vocês aqui conhecem, mas ela também faz rap, ela também está dentro do movimento. Eu tenho já uma família, o meu genro, a Anne, pronto, o marido e várias coisas. Então temos passado de alguma forma, não só no seio dos próprios artistas em si, mas na própria sociedade. Temos orientado mulheres, estou com 58 mulheres, não só dentro da minha religião como fora, e falamos sobre muita coisa. O que eu gostaria de passar aqui é o seguinte: jovens angolanos, rappers, artistas, existe uma diferença muito grande entre ser a vítima e ser a causa. Existe uma diferença muito grande. A vítima é aquela pessoa que permite que as consequências do problema lhe atingem e lhe prejudicam, lhe destrói. E a causa é aquele que não aceita que essas consequências lhe tocam e lhe destroem. A causa ganha consciência e luta contra ela. Portanto, a nossa sociedade é uma sociedade que apresenta muitos problemas e vocês são as primeiras pessoas, vocês são os pivôs, na verdade, dessa sociedade. Hoje eu sinto que as paredes são mais invadidas pelos writers, pelos grafiteiros. Completo é ouvir música e depois explicar como é que é a rima e essa coisa toda. Como é que é a vossa transmissão do conhecimento? Como é que vocês estão no grafite? Portanto, eu tenho dois parâmetros para medir isso. Por um lado, a comunidade cresce e se percebe o desenvolvimento, né? Porque eu tive o privilégio de ver os primeiros da geração de grafiteiros que vem depois de mim. Antes de mim já houve uma geração de grafiteiros que inspirou-me a mim também e outros. É bem difícil. Eu só consigo te falar os nomes da minha geração que têm a ver mais com, por exemplo, o Barbudo, a Pau Cru, que eram os que não... Quem foi que fez o grafite no edifício da Telecom? Pronto, esses já não dizem
dizem que é um irmão do Pai Grande. Pai Grande Poeta? Yeah. Eu ouvi isso. Que é? E este grafite é que me inspira a iniciar a carreira de grafiteiro em Angola. Porque o meu primeiro contato com o grafite foi em Lisboa. Okay? Era puto, vi os brancos a fazerem, atenção. Não eram os pretos, eram os brancos que faziam. No entretanto, vinha da cultura hip hop. Veja a diferença. Está vendo? Os pretos não tinham dinheiro para comprar latas e andar a grafitar. E nem tinham essa coragem. Eram os brancos que faziam. E nós olhávamos para aquilo e sonhávamos um dia fazer aquilo. Sonhávamos. Yeah. E quando vim para Angola, né, aquele sonho longínquo também tinha ficado do meu lado. Não veio comigo aqui. Quando eu vejo grafite em Angola, né, uma das inspirações foi essa. Da Telecom. Aqui fazem grafite, então quer dizer que eu posso fazer. Então foi aí que eu fui também e comecei a conhecer outros. Conheci estes nomes que eu falei. E o Arauá e companhia. E depois, né, eu e um amigo meu que nem era grafiteiro, é jornalista, atenção, decidimos fazer algo que se tornasse algo gigantesco. Aí, mais uma vez, a coisa do conhecimento de hip-hop. Hip-hop é para pensar mesmo em grande, é para partir a noite toda. Tanto até que o hip-hop começa a ter aquele impacto todo, porque o DJ, o Cooler, ele era jamaicano. E lá na Jamaica, a cultura do sound system era gigantesca. Ele carrega essa cultura do sound system lá para o Bronx. Né? E ele, não sei com que meios é que ele tinha, conseguiu criar um sistema de som flipado. Yeah. E ele, a festa, por isso é que a festa bombava para caramba. E tu para entrar, era que 50 cêntimos. As mulheres entravam com metade de 50 cêntimos, os homens com 50 cêntimos de dólar. Portanto, ouvias o barulho da música, curtias aquela cena, pagavas 50 cêntimos e entravas para a festa. E aquilo foi-se popularizando. Começa dentro de um prédio, depois já sai do prédio, já vai para os parques, depois já não era mais parques, já era ruas. Então nós também tínhamos pensado nisso, como é, vamos fazer uma cena de grafite, mas tem que ser em grande, tem que ser mesmo para partir a noite toda. Dali nasceram os Murais da Lepra. Pegámos nessa malta toda que fazia grafite em Luanda, andámos atrás à procura. Inclusive conhecemos, por exemplo, o Andegraf e outros. É o Andegraf do Amo, né? Não, o Andegraf do e outros grupos depois, porque houve um evento também no Kazenga e nós fomos lá assistir essa batalha de grafite. Estava lá o Júlio era um pessoal amigo meu. Então convidaram-nos para assistir, a gente foi ver aquela cena e convidámos essa malta também. E conseguimos levar para a leva, tipo, a nata que estava a dar os primeiros passos. E ali trocávamos conhecimento. Nós, os mais velhos, conseguimos partilhar o conhecimento e a técnica com os mais novos. E hoje, quase todos eles que participaram estão a fazer as suas carreiras a solos no grafite, assim, com algum sucesso. Isso é o lado positivo. O lado negativo é exatamente isso que me assusta, de estarmos cada vez a ficar mais ilhados, distanciados daquilo que é o espírito hip-hop. Está bem? Pronto, eu penso que... Ok, e quando se fala de espírito de hip-hop, o público é para o espírito de hip-hop. Como estamos aqui então para manter esse espírito de hip-hop? Atenção que o trabalho que vocês, a sua geração fez, eu quando me pergunto se o hip-hop está mal, eu falo, não, está bom, se eu tive contato com isso, consegui ter uma coisa com a universidade de hip-hop, eu não tenho como falar que não dá bom, mas é importante ouvir outras vozes, né? E aqui o que se falou é essa questão dessas dicas, de criar essa energia, esse espírito do movimento. Como está a ver isso? O que tem feito para manter? Bom, eu, na verdade, eu acho que o espírito hip-hop, eu vejo mais no pessoal da dança, nos DJs,
E as coisas mais underground. As coisas mais underground, eu continuo a ver, a sentir, a cheirar quase esta coisa do hip hop. Mas o hip hop tornou-se uma coisa tão popular. Eu acho muito do que se faz de rap atualmente, que é muito popular, não é hip hop. Não tem o espírito do hip hop. O hip hop tornou-se o hip hop era uma cultura de não, era uma cultura de resistência. Quando eu falo em resistência, é fácil perceber que tipo de resistência estamos a falar depois de todas essas histórias que foram contadas, né? Todos os testemunhos que foram apresentados aqui. Essa cultura de resistência ganhou tanta popularidade e tanta comercialização que para algumas pessoas esse espírito é desnecessário. Uma criança de 10 anos, 11 anos, começa a escrever rap e depois na casa dele com o computador grava e depois faz um videoclipe e acha que faz parte da cultura hip hop. Ou acha, não, ele nem sente a necessidade de fazer parte, ele quer ser apenas rapper, ele quer apenas ter música, você quer ser conhecido, ele quer ser conhecido. A história por detrás do nascimento da coisa, as origens, é nas origens, no desenvolvimento das lutas que está o espírito da coisa, é nas lutas. E obviamente as vitórias que essas lutas trouxeram. Mas se tu olhas só para a vitória, tu não conheces a história. Se olhas só para a mansão, para os carros, para as roupas, não tens o espírito da coisa. As roupas, as mansões, o dinheiro é consequência das lutas. É consequência das lutas. Então, quando tu tens uma geração que já é a geração da vitória, digamos assim, o espírito da coisa morre um pouquinho. Se olhamos, isto não acontece só com o hip hop, acontece com quase todas as culturas e até na política. Né? As pessoas que governam o país atualmente, na maior parte, são aquelas pessoas que deixaram as famílias muito cedo, foram para a mata, muitos até não criaram famílias, foram para a mata, lutaram para a independência, vamos todos ser livres e vamos para a independência, pronto, está aí. Depois disto, esta independência, este poder de governação está na tua mão. O que é que vais fazer com isso? O que é que vais fazer com isso? A luta aconteceu, a vitória aconteceu. E o que é que vais fazer com a vitória? E nós estamos a ver o que é que as pessoas que nos deram, entre aspas, as independências, o que é que estão a fazer com essa vitória e o que é que nós, as pessoas normais, estamos a fazer com aquilo que temos, né? Porque é muito fácil olhar para o que acontece agora, para as dificuldades que nós temos e dizer, não, aqueles que as contas não fizeram nada. No hip hop também às vezes há essa narrativa de não fizeram nada. Se ninguém tivesse feito coisa alguma, não existiria isso aqui agora. Não existiria isso. E então é um pouco complicado tentar olhar para essas coisas que aconteceram, para o resultado disso, né? Para as crianças que gostam de música rap, gostam do brilho da coisa, e tentar e fazer com que eles sigam a história. Não, o hip hop evoluiu de uma forma, foi comercializado de tal forma que há coisas que tu já não consegues. Tirou-se muito sumo, tirou-se muita importância da coisa e ficou só uma coisa comercial, uma coisa que tu podes cantar sobre tudo, podes falar sobre tudo, não há regras, não há as regras, por exemplo, que o Killa falou. E então por mim, eu ainda sinto o espírito do hip hop quando as pessoas que sempre estiveram comigo, né? Em termos de rap. Os gajos que escrevem e desafiam-se, não sei o quê, a tentar flores diferentes e blá blá blá. Eu sinto isso. Há uma nova geração também tem isso. Mas para além, como ele falou, TRX já é old school para alguns miúdos. Já tem crianças de 15, 10 anos a fazer música. E eles não querem saber quem é o Cleber, não querem saber quem é o Bambata. Não lhes interessa. É interesse. A nós interessávamos. Havia pouca informação, interessava-nos buscar informação. E depois com essa informação, se lá aconteceu assim, nós aqui temos mais ou menos as mesmas coisas, é uma coisa do nosso povo,
Então vamos usar essa voz, vamos usar essa energia para fazer a mesma coisa. Não há necessidade, né, como grupo, não há necessidade de uma criança de 10 anos saber quem foi papata para fazer música. Tá entendendo? Não há necessidade, como grupo. Individualmente eu posso dizer, tens que aprender um pouquinho. Como é que essa coisa aconteceu? Depende da curiosidade intelectual da pessoa agora. Né? Porque há muita gente que faz rap, e é sobre rap, que não é hip hop. Não conhece nada de hip hop, quase nada de hip hop. Ele sabe que rap é assim, tem que rimar com beat assim, a flow é esse, ouve o que faz. Mas ele não conhece hip hop. E nem quer saber. E pode ser, daqui a 5, 6 anos, o artista de rap mais famoso. Está entendendo? O rap distanciou-se muito da cultura hip hop. No mundo, isso não é uma coisa da moda. O rap é a disciplina mais prostituída, mais comercializada, mais, enfim, a mais explorada que existe. E essa exploração capitalista, e o capitalismo faz essas coisas, não só totalmente contra o capitalismo, contra o uso do capital, contra ter dinheiro e fazer as coisas, porque assim as pessoas sobrevivem e vivem e criam riqueza, mas o capitalismo, quando entra em movimentos revolucionários, digamos assim, como o hip hop, comercializa as coisas ao ponto de tu já não sentes gosto das coisas. E é isso que aconteceu, isso que está acontecendo com o rap. Como é que vamos ir buscar esse sumo? Como é que vamos ir buscar esse espírito? Eu acho que chegamos a um ponto que não adianta ir buscar essas pessoas para aqui, para o espírito, porque elas não têm o espírito. Elas vão aprender de uma forma ou outra, ou não vão aprender. Mas nós temos a universidade de hip hop, nós temos o pessoal do nós temos o pessoal da dança, nós temos os produtores a trabalharem num nível de criatividade altíssimo. Então, este espírito para mim está ainda nisso, porque na música popular não tem. Ok, então como eu havia dito, antes de fecharmos a conversa e antes de eu passar para as considerações finais dos convidados, vamos olhar para a plateia, as pessoas que estão interessadas em fazer alguma questão podem levantar a mão e vamos entregar os microfones. Já temos. Vamos começar com a cidade de Chapéu. Boa noite a todos. Eu sou o Gal, bailarino, coreógrafo. Eu tenho várias questões, mas acho que vou fazer duas. Tem algo que me chamou bastante a atenção, que o nosso colega falou, e no mês de abril eu produzi a Feira da Dança e falaram algo do gênero, o pessoal das danças urbanas está melhor. E eu estou a conseguir ouvir aqui a dizer que o pessoal da dança também está melhor do que o do rap. Mas eu que faço como produtor de eventos na dança, ainda vejo que estamos mais doente do que eu penso. Agora, a minha questão é, se eu sinto que não estamos doentes, como é que o lado da música, do grafite, do skate e outros lados está? A outra questão, por que nos eventos de dança não aparece os old school da música hip hop? Por que nos eventos de música não aparecem bailarinos e grafiteiros? Obrigado. Disseste que consideras alguma coisa como doença, né? Dentro do movimento street dance ou hip hop das danças urbanas. E eu gostaria de perguntar por que consideras? Não sei se tens acesso ao microfone. Considero por quê? Porque acabei de dar conta, né? Que, desculpa pela expressão, quem faz hip hop não pode ser burro. E eu vejo que a nossa grande dificuldade, como bailarinos, estamos a se focar simplesmente em ver os vídeos, não estamos a ir buscar os cotas para poder nos dizer realmente como começou. Então eu vejo que isso é uma doença, porque tem bailarinos que dançam e nós podemos notar que são cópia de outros bailarinos fora.
ele dança igual a um outro bailarino. Esse não tem a essência dele, porque ele não consegue ser ele mesmo. Então, por isso que eu fiz essa questão. Eu vejo isso como uma doença, porque talvez tem bailarinos que estão aqui que não conhecem o Killa. Né? Por exemplo, alguém do old school. Ou será que o Killa também não dá oportunidade, né, para o na new school e ter com ele para poder saber? Por isso que eu vejo isso como uma doença. Eu dou sim, vou responder, eu dou sim oportunidade. Tanto mais que eu fiz agora um acordo, né, falar de entendimento com um produtor, diretor artístico da Igreja Republicana, que é o Ken Joan, que anualmente são eles que realizam os eventos anual do Show da Virada. E no Show da Virada eu tenho um espaço que é o Momento Street Dance. Portanto, foi daí, né, já fiz a segunda vez, né, de 2025 para 2026. Foi daí então que eu convidei o B-Boy Joseph, né? Convidei o Ednei, convidei muitos. E infelizmente muitos deles rejeitam e metem bloqueios desnecessários que eu não entendo porquê. E eu depois começo a perceber que há um ego inflamado doentio, aí eu concordo contigo, que não sei se sai de onde, percebe? Eu tenho aqui um DVD, que é eu tenho aqui um DVD, eu tenho que ser para conferir, mas pronto, eu DVD, um vídeo que é Breakdance Step by Step. E lá tem um interveniente, um bailarino que é o Sweet Rabbit, Rest in Peace. Ele diz, disse alguma coisa em inglês que eu vou assim rapidamente descodificar aqui. Conheça as origens, os seus precursores e te nutras espiritualmente. É o que o Cleber aqui acabou de dizer. Portanto, nós como movimento precisa, há uma necessidade de nutrição espiritual na busca da essência, ok? Para entendermos o breaking como o hip hop, o breaking, no caso, o street dance, como ciência humana. Isso é ciência humana. Percebes? E a relação interpessoal, ok? Interpessoal entre nós é o principal ícone que vai dar saúde ao nosso movimento. Nós precisamos entender que sem raiz ou sem a raiz não se criam bases. Precisamos ter uma base e o Gal tem toda a razão. E eu, inclusive, tenho conversado às vezes com o Pax relativamente a essa passagem de testemunho, essa passagem de ensinamento, de onde vemos, de onde estamos aí, quem somos, de onde venho. Precisamos entender isso. Daí vem a minha questão, é a união que nos falta. Percebes? Eu, por exemplo, fui produtor artístico de um programa, de um concurso televisivo que foi feito pela Team Film, foi feito convidaram para ser diretor artístico, e eu convidei muitos grupos de dança, teve o pessoal do Peruca de Rua, teve o meu grupo, estilo urbano, teve o pessoal do Cacoaco, eu tenho tido eu tenho uma grande admiração do pessoal do Cacoaco, principalmente do Paraíso. Mano, vivem de uma forma muito precária e o breakdance é atlético, percebes? É muito esforço físico, mas mano, os gajos vivem lá nos bairros, uma coisa muito triste. E daí eu sinto essa necessidade, percebe? Sinto essa necessidade de nos comunicarmos, de cada um dar a oportunidade ao outro, e a cada um dá a oportunidade ao outro.
respeitando a base disciplinar do hip-hop. Isso é ciência humana. O hip-hop lá fora, Estados Unidos, França, lá todos, Alemanha, tudo lá corre bem, porque já houve memorando de entendimento, já houve esse processo disciplinar, já houve essa passagem de testemunho, já houve, há muito tempo. Por isso que lá as coisas correm bem, como vemos, né? E esse espírito de egocentrismo, etc. Houve muito com o movimento desse na França. Mas depois, quando houve uma grande falagem de americanos a frequentarem a França com o sentido de fazerem ou criarem workshops, etc., os franceses começaram a ficar mais humildes, mais conhecedores da coisa, estás a ver? Porque lá também a coisa de batalha, muitas das vezes vai mesmo para questões físicas, estás a ver? Mas a partir do período que os americanos, a Black State Crew, Keith Swift, etc., começaram lá a frequentar, no sentido mesmo de passar esse testemunho. Estás a ver? Dos Estados Unidos para a França, da França depois a Alemanha, a Coreia do Sul. É necessidade de nutrição espiritual, sobretudo abraçamos a diplomacia que vai incluir o respeito, união, consciência de paz e harmonia entre o movimento. Então, obrigado. Então, nós precisamos mudar de mentalidade. E a paz é melhor, a paz é muito melhor que a paz e a compreensão é muito melhor do que essa rivalidade. Essa cena que não vou ir no espetáculo do outro, vou lhe dar 10. Eu não fico feliz com isso. Então, Gal, não sei se tem mais aí uma questão. Tem duas. Com relação aos espetáculos de rap ou espetáculos de música, isso tem a ver com coisa do capitalismo. Tem a ver com as organizações, quem organiza os concertos, quem recebe, por exemplo, o artista, quando estou a falar da casa, se há condições ou não, e se a pessoa que tem a casa, o recinto do estabelecimento onde vai acontecer o concerto, quer ou não. Não é só uma questão. Onde é que vive o hip-hop? O hip-hop vive aqui. No público, no palco maior, não vive o hip-hop. É preciso lutas como estas do Killa para que o grande palco abrace o hip-hop. São poucas pessoas que fazem concertos, artistas de música que fazem concertos e incluem breaking, dança relacionada ao hip-hop. Primeiro porque é muito difícil convencer as pessoas a ter aquilo. Porque eles estão a pensar, o público não gosta disso. Você vai cá, anda, faz as suas cenas, isso aqui acabou. O público não gosta. O público não gosta disso. Eu não gosto. Então, porque está pensando no dinheiro? Não, vamos fazer. O dinheiro é outra coisa também. O dinheiro é um mal necessário, né? Mas o dinheiro, por exemplo, as pessoas que não participam sempre. De transmitir a minha experiência, eu acabo por aprender sempre muito mais, mas acho que eu saio daqui muito mais engrandecido e agradecido por me terem dado essa oportunidade. Muito obrigado. Olha, a mesma coisa, é sempre extraordinário estar a falar, né, com pessoas que ouvem mesmo, porque é mais ou menos como dar aulas. Eu dei aulas durante muito tempo e no processo eu aprendi muito sobre as pessoas. E esta coisa de hip-hop não é nada mais, eu disse no início, não é nada mais do que pessoas. Nós somos pessoas juntas. Né? E se nós olhamos para o hip-hop como uma coisa, como uma energia positiva que nos move, que nos transforma, nós não vamos deixar que as ideologias religiosas, enfim, e outras
nos afastem do cerne da coisa. Né? Algumas pessoas dizem que o hip hop é como uma religião, mas eu não acho que é uma religião. Não tem Deus, não tem pecados, né? Há falhas. E é uma cultura de comunicação. E outra coisa, para mim, é das mais extraordinárias do hip hop. Se repararem, todas as modalidades, todos os elementos são alimentados por competição. Competição não é desafio, é competição. A competição é o que vai fazer melhorar. Eu ouço um MC que começou a fazer música há uns 10, 20 anos depois de mim, e ele está a trazer coisas que eu acho extraordinárias e aprendo com aquilo. As pessoas falam muito em ego. O ego é a pessoa, o ego existe. Nós temos é que domar o nosso ego. Domar o ego. Mas o ego está ali. O ego é que me faz diferente do outro. Né? O ego sou eu também. E então é preciso domarmos o ego, mas pensar com o coletivo. Pensar com o coletivo. A única forma que vivemos hip hop realmente é pensar no coletivo. Para mim, o hip hop é uma aventura. É uma aventura individual que depois vai dar o coletivo. É assim que eu conheci os meus amigos. Éramos putos e somos amigos, compadres e irmãos até agora. Foi por meio da minha curiosidade pessoal de conhecer outras pessoas que conhecem a mesma coisa que eu e agradecer. E então procurem comunicar com outras pessoas que gostam da mesma coisa de ti, de tu e até que não gostam. Mas falamos aqui, nos tempos em que quase já ninguém lê e que os livros parecem coisas escassas. Existem livros, os livros estão aqui. Vamos ler. Antes de começarem a usar óculos como nós, comecem a ler. É imperioso ler. Ler depois sentado no sítio durante muito tempo. Tira. Na minha família, por exemplo, a coisa é, as pessoas têm que começar a ler para não ir para a rua. Né? Agora o pessoal tem computadores, tem telefone, a rua entrou para casa. E a leitura é uma forma de ficarmos distantes das telas, ler livro, ficarmos distantes das telas e para os mais novos ficarem distantes dos problemas das ruas. Então, incentivem as crianças a ler. E vamos ler. É a única forma de avançarmos. Ler. E muito obrigado. Pronto, estamos mesmo na reta final. Pronto, eu agradeço à Universidade do Bom. Não estava nos planos, mas combinamos. Prontos. Mas pronto, essa cena também foi bem interessante, porque ajudou-me a refletir assim rapidamente. O que é que seria tipo um Lord Bush se não fosse uma missão Rough Rider? Obviamente que seria o barbeiro da tua banda, porque o nome está esse auto ultrapassado. Então, só para vocês terem ideia que todos estamos em sincronia e a mesma sinergia quando tocamos na tecla da leitura. Aproveito para fazer a publicidade. 2 horas. E só tenho 2 disponíveis a 20 mil interessados. Esse é só o pré-venda, depois lanço mais. E é extremamente importante lerem mesmo, perceberem a essência da cena. Eu trago como título Religião, Prisão e Câncer da África. É bem reflexivo, nós começamos a perceber algumas coisinhas, porque tem gente a morrer por ignorância. Tivemos ali um bocadinho, há pouco tempo, essa cena que estavas a passar, acho que todo mundo apercebeu-se, e é muito estúpido ver pessoas a morrerem assim na brincadeira. Então, mais uma vez, foco pela leitura. A questão também não é ler qualquer livro, até cada um de nós tem os seus gostos. As senhoras gostam de um bom romance, já é um bom começo. Em agosto, quem já conhece a casa sabe que em todos os anos nós tiramos aqui a edição de banda desenhada Luana Cartoon com o Olímpio de Memar. Enchemos sempre essa casa só com banda desenhada. Para aqueles que têm preguiça de verso, letras, pelo menos ver os desenhos também ajuda. Então, pessoal, tragam vossos filhos, incentivem mesmo a ler quadrinhos, pintar, que é coisa magnífica. Isso, enquanto miúdo, olha, o David está aí. A miúda tem que começar a arriscar. É a primeira coisa, o desenho destranca inúmeros cadeados mentais. Eu escrevo, pinto, canto, grafito, faço tudo, misturo, pareto, faço tudo. Sou psicólogo agora, sou engenheiro, por causa do desenho. O desenho ajuda-me.
Olha, vocês a dançarem aqui. Vocês nem imaginam, estou aqui na minha mente. Agora, só falta criar também depois. Mas vou dançar, Agradecer, em primeira instância, à Universidade do Zimbábue, que sempre me convida. O Júlio, na verdade, me arrastou até aqui, porque eu estava numa reunião familiar, e ele me disse: olha, vem, corre, minha tropa. E eu vim acudir, porque realmente eu acho que vale a pena. Vale a pena vir passar essas palavras, vale a pena vir receber o vosso valor também, a vossa atenção, isso é bastante positivo. E positivo ainda melhor aqui com os nossos manos no painel, eu aprendi muito sobre breakdance, mas falo muito, aprendi muito, e sobre grafite também, uma pessoa tem sempre uma ideia, mas ele foi um bocadinho mais profundo. Agora, eu tenho uma carteira, um plano em carteira junto à Universidade do Zimbábue, que é a Feira da Consciência Preta. Nós precisamos fazer essa feira que consiste em expor figuras de pensamento preto num jornal de parede de mais ou menos 10 metros. A ideia é trazer todas essas consciências e seus feitos e que possivelmente fizeram com que nós chegássemos até esse ponto e pensássemos do jeito que nós pensamos. Portanto, estão todos convidados, nós estamos a trabalhar na ideia, não é? Onde nós vamos ter muita coisa, vamos ter roupa africana, vamos ter penteados, não sei se vocês sabem, mas os penteados africanos em alguns países onde havia escravos, era mapa, era feito um mapa para indicar onde é que era mais ou menos o quilombo. Estamos a falar do Brasil. Estamos a falar da América Latina. Vamos ter penteados africanos, vamos ter roupa, vamos ter, para além das figuras que nós vamos expor, vamos ter música de redenção. Não sei se vocês sabem isso, mas é muito jazz e blues que vai tocar, pelo menos das 10 horas até 14 horas. Vamos ter, se Deus quiser, livros expostos com pensamento africano, a tendência afrocentrada. Portanto, é uma forma de induzir o interesse do conhecimento de cada um dos jovens. Porque o que vocês precisam mesmo isso. Como vocês não vão à busca, então vamos expor. Vamos expor um jornal de mais ou menos 10 metros com as figuras. Então, olha, Universidade do Zimbábue, muito obrigada. Ok, Cissa. Reforça só a data. Eu estou a tratar isso com o meu professor, promete. Ele está na casa, eu vou dizer alguma coisa? Tá bom, vamos pensar então nisso. Sim, mas vamos tratar, mas será agora no tempo seco, sem chuva, sem... Tem que ser no momento, eu melhor bem. Tem pouca água. Tá bom. Então, basicamente, vocês vão ser informados através da universidade e queremos todos lá, venham conhecer as nossas figuras para que ganhem, não é, incentivo, para que ganhem um bocadinho mais do orgulho que nós somos, já? Espero por vocês lá, obrigada. Ok, obrigado. Ok, senhores, já respondem para a plateia. Está-se então terminada a nossa conversa com essas pessoas. Bibo Kila, Tosmon, Scoop, Clever, Bush e a Sister P. Antes de nós irmos para a outra fase desse movimento, dessa edição, que é a Batalha de Beatmakers, nós vamos chamar aqui os B-Boys que chegaram atrasados. Bibo Kila? Ok, nós vamos chamar os últimos B-Boys. Os últimos B-Boys para poderem apresentar aqui as suas peças e para depois termos então a apresentação dos kits e dos produtores. Viva Ivan. Agora você tem que fazer as maravilhas.